E aí, meu grande aluno, tranquilidade? Olha só, estamos aqui agora para estudar a Lei dos Crimes Hediondos, Lei 8.072 de 90. Veja bem, essa lei é algo assim bem diferenciado no nosso sistema pátrio dos direitos, ou seja, estamos aí diante da República Federativa do Brasil, que está sob o regime democrático de direito. Porém, essa ideia do que é crimes hediondos é interessante saber e por que existe isso daí. Com base na palavra, no dicionário, hediondo significa algo repugnante, algo vil, algo maldoso, torpe, nojento. Aqui existe uma evolução doutrinária do direito penal. Muitas vezes vemos aí o STF aplicar o princípio da intervenção mínima do Estado, ou seja, com regulamento, com fundamento, o regime democrático de direito, onde o direito penal deve estar diante do mínimo possível. Então, aqui é diferente essa qualidade. Olha só, o crime hediondo surgiu do embasamento do direito penal máximo, ou seja, para aqueles crimes que possuem um fundamento gravoso, exige uma repressão máxima. Então vê que aqui tem um pouquinho de diferença nesse significado. Não só pela ideia do direito penal máximo, mas também pela teoria da lei e ordem. Ou seja, aquilo que bagunça devemos punir com direito penal. Além disso, surgiu também algo nos Estados Unidos chamado de teoria das janelas quebradas. Se passa uma pessoa por um local, foi feito esse estudo no Brooklyn, New York, que a pessoa quebrou uma janela diante de um prédio e ficou quebrada. Outras pessoas passariam por lá e falaram, bom, ninguém é punido, também vou fazer isso. E por isso que exige uma repressão diferenciada. Aqui existe algo também com relação aos processos. Os processos aqui para os crimes hediondos e seus equiparados, eles possuem certa relevância, eles devem ser julgados primeiros do que aqueles crimes comuns, porque exige uma repressão maior aqui para esses crimes. Olha só, essa lei que é 8.072 de 1990, ela foi publicada, teve sua vigência em 1990, 2 anos depois da Constituição Federal de 88. Portanto, muitos dispositivos aqui serão constitucionais. Quase toda essa lei, alguma coisa que foi considerado inconstitucional pelo STF. Portanto, falou em crimes hediondos, é constitucional sim. E olha só o fundamento constitucional. Dentro da Constituição Federal, no artigo 5º, no inciso 43, há lá determinação para que o Estado deva produzir essa lei. Diz lá, a lei determinará quais são os crimes hediondos e os equiparados, e vem lá tortura, terrorismo, tráfico ilícito de entorpecentes, drogas e afins, e que eles são insuscetíveis à fiança, à graça e à anistia. Então existe determinação constitucional para isso, determinando que a lei, ou seja, o Brasil adotou o sistema legal. Nesse ponto é importante saber, porque existem 3 sistemas, mas o Brasil é o legal. Existe o sistema que seria o misto, ou então aquele que também é aplicado para o judiciário, em que o juiz poderá determinar quais são os crimes hediondos. Errado se trouxer uma questão assim. No Brasil é o sistema legal, exclusivamente a lei determinará quais são os crimes hediondos. Então você já imagine o artigo 1º do Código Penal, princípio da legalidade penal. Olha só, existe aqui um rol taxativo, não comporta ampliação, nem mesmo pelo exercício da sociedade ampliar isso daqui pelos costumes, regras ou ideias pelos juízes. Deve estar anteriormente na lei, é um rol taxativo, não é exemplificativo, ou seja, ele não comporta um aumento sem ter lei anterior. Portanto, peço uma atenção especial a esse tema aqui, que veremos no rol desses crimes que há mudança legislativa no Código Penal e que não alterou a lei dos crimes hediondos. Esse exemplo que eu darei já caiu em prova. Veja bem, o artigo 158 do Código Penal cuida do crime de extorsão. Estamos diante do crime de extorsão. No rol dos crimes hediondos, será hediondo o crime de extorsão
qualificado pelo resultado morte, conforme dispõe o artigo 158, parágrafo 2º, parte final, com o resultado morte da vítima. Momento posterior a isso, teve uma alteração legislativa que se criou uma nova modalidade qualificada da extorsão, o chamado sequestro relâmpago pela mídia, que é a extorsão qualificada com restrição de liberdade da vítima, que seria o artigo 58, parágrafo 3º. Mesmo que possua o resultado morte, não será hediondo. Então, esse dispositivo não é hediondo, porque estamos diante desse rol taxativo. Já foi cobrado em prova, então cuidado, tem que decorar esse rol. Tem que decorar, não tem para onde fugir, tem que decorar isso daí, beleza? Além disso, todos os crimes que são considerados hediondos, eles são nas modalidades tentadas ou consumadas. Aqui muitas pessoas acabam caindo porque elas acreditam que somente na modalidade consumada, ledo engano. Tanto no parágrafo único quanto no caput do artigo 1º menciona expressamente que será os tentados ou consumados. Então tenha cuidado com essa menção em prova. Claro, naqueles delitos que comportam a forma tentada. Se é delito préter doloso, não comporta a forma tentada. Mas os outros, que são totalmente dolosos, então comporta. Vou dar um exemplo aqui. No artigo 1º, no caput, no inciso 1 da lei em referência, temos lá que será hediondo na modalidade tentada ou consumada o homicídio qualificado e também o homicídio praticado por grupo de extermínio, mesmo que por um só agente. Eu chamo o grupo de um. Por um só agente, grupo de um. Olha só, no rol do homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º, todos aqueles crimes, aquela listagem que há lá, são homicídios qualificados. Eles serão hediondos, mas não o homicídio privilegiado qualificado. Retirando essa possibilidade e falar aqui um exemplo somente com homicídio qualificado. Imagine só, um desafeto. O pessoal está com uma rixa muito conflitante. Então ele pega esse desafeto e ele não quer deixar esse cara vivo, não quer deixar nenhum pedaço no mundo dele. Então ele pega essa pessoa na saída do shopping e amarra ela, coloca uma granada no ânus dessa pessoa. E ele solta o pino e essa granada tinha um timer de 3 segundos. Esse desafeto tinha uma possibilidade ali, tinha um poder no esfíncter dele, e deu aquela jogada, jogou a granada, explodiu a granada, arrancou o dedinho do pé. Não morreu, mas o que ele queria? Ele queria praticar o homicídio qualificado pelo emprego de explosivo. Ficou na modalidade tentada. É crime hediondo também. Ou seja, bumbum granada é crime hediondo. Cuidado aí, ó. Ficar isso em prova, ó, bumbum granada é crime hediondo. Beleza? Outro detalhe que eu quero passar. Todo o rol que temos aqui no caput do artigo 1º está previsto no Código Penal. Basicão, você consegue responder algumas questões com essa dica aqui que eu vou passar. Só há 2 crimes que estão em leis especiais. Todos os outros, que são crimes hediondos, estão no Código Penal. Portanto, se trouxer qualquer crime em lei especial ou em lei extravagante que não seja genocídio ou exclusivamente posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito ou proibido, inovação jurídica, no artigo 16 da Lei do Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826 de 2003, retirando essas 2 possibilidades de leis especiais, não são crimes hediondos. Bom exemplo seria a tortura. Não é delito hediondo, é um delito equiparado a hediondo. Então aqui temos crimes do Código Penal e exclusivamente esses 2 que estarão em leis especiais. Nesse sentido, pense só comigo nos crimes equiparados a hediondo. Portanto, não são hediondos esses 3, eles são equiparados a hediondo. O terrorismo, a tortura e o tráfico ilícito de entorpecentes, drogas e afins. Pense só, mencionei de novo, somente crime hediondo constante no caput, parágrafo único. Vem uma questão de prova mencionando que o tráfico de drogas é crime hediondo. Você já marca errado. Não é delito hediondo, é equiparado.
Você já consegue ir rápido nessas questões práticas para sobrar tempo na sua prova com outras matérias mais difíceis, tipo português, raciocínio lógico, matemática, que você perde um tempo maior com essas questões, beleza? Por isso que eu peço para vocês ter essa atenção especial nesse sentido aqui, com esses delitos que são equiparados. Além disso, temos aqui a insuscetibilidade da graça, da anistia, do indulto e da fiança. O indulto, ele não está previsto no inciso 43 do artigo 5º da Constituição Federal, mas está previsto aí no artigo 2º da lei em referência. O STF já considerou que é constitucional a impossibilidade do indulto para os crimes hediondos e seus equiparados, pois o indulto trata-se nada mais, nada menos que uma espécie do gênero graça. Beleza? Então, é sim possível a impossibilidade do indulto, ou seja, insuscetível de indulto. E também são delitos inafiançáveis, insuscetíveis de fiança. A Constituição Federal não mencionou que seriam os delitos hediondos e seus equiparados delitos imprescritíveis, ou seja, é delito inafiançável e prescritível. Eles são prescritíveis. Tenha cuidado. Direto vem isso em prova, tentando confundir com o delito de racismo e ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito. São delitos prescritíveis e inafiançáveis e insuscetíveis de graça, anistia e indulto. Beleza? Detalhes importantíssimos. Outro detalhe que você verá na lei, porém o STF considerou que não foi abarcado pela Constituição Federal, seria o dispositivo que conclama aí que será o regime inicialmente fechado para os delitos hediondos e seus equiparados. Isso é inconstitucional de acordo com o STF, porque violou o princípio da individualização da pena. Olha só, pergunta interessante de prova, poderia vir para você. Um princípio pode anular uma lei? Sim, tá aqui, ó. Um exemplo prático sobre isso. O regime inicial aqui deve respeitar os parágrafos 2º e 3º do artigo 33 do Código Penal. Ou seja, se o desafeto ali, a pessoa humilhante que praticou um crime, recebe uma pena de reclusão de 2 anos, vai analisar o juiz a possibilidade de ter o regime inicial aberto, semiaberto ou fechado, se ele for primário. Veja bem, tem toda essa possibilidade. Por isso, você já imagina o seguinte, que a liberdade provisória e a progressão de regime seriam possíveis. Se ele não tem a obrigação de iniciar fechado, então existe a progressão de regime. E a liberdade provisória também é possível, desde que o juiz faça isso na sentença de forma motivada. Ou seja, a liberdade provisória é possível, mas não precisa pagar a fiança, porque é delito inafiançável. Se vem isso na sua prova, e algumas pessoas acabam confundindo, pensando o seguinte, bom, não é possível a fiança, então não cabe a liberdade provisória. Cabe sim, sem fiança, e o juiz que irá determinar, não é delegado, é juiz, de forma motivada. Ou seja, o que conclama isso? Lá no parágrafo 3º do artigo 2º, diz que o juiz irá escolher, terá a possibilidade de determinar que o réu possa recorrer em liberdade. Ou seja, ele teve a punição e tem ainda a possibilidade dos seus recursos em segunda instância e terceira, desde que motivado pelo juiz, que possa o réu ficar em liberdade provisória durante esse momento. Outro detalhe importante a saber é sobre a prisão temporária. A prisão temporária tem como regra 5 mais 5 dias. Aqui, para os crimes hediondos e seus equiparados, esse prazo é dilatado, é maior, é 30 mais 30. Então, aqui, nós temos uma diferença da regra geral. A regra é de 5 mais 5. Não confunda, pelo amor de Deus, nós temos esse costume de adotar a exceção como regra. A regra é 5 mais 5. Esse prazo constitui uma exceção à regra geral da prisão temporária. Então, aqui nos delitos hediondos e seus equiparados, é possível o prazo da prisão temporária de 30 mais 30 dias.
sobre o tema progressão de regime, quero mencionar algo importante, e ainda mais quando se trata do livramento condicional. Veja bem, falei que o regime inicial não deveria ser fechado e nem mesmo integralmente fechado. É possível a progressão do regime para os delitos, as pessoas que foram condenadas pelos crimes hediondos e seus equiparados. Para quem praticou o delito hediondo, ele deve fazer sim o perfil genético DNA dessa pessoa e também o exame criminológico dele. Mas isso não é obrigatório para a progressão de regime, é algo facultativo para o juiz, se vem algo relacionado a isso em sua prova. A progressão de regime aqui seguirá a seguinte regra: para réus primários, deverá cumprir não só os objetivos subjetivos para a progressão de regime, mas como requisito objetivo, ao menos o cumprimento de 2/5 da pena em cada regime. E se ele for reincidente, 3/5 da pena em cada regime. Olha só, essa reincidência é uma reincidência genérica. Esse reincidente é em qualquer crime. Olha só esse exemplo que já foi tema de prova. Uma pessoa foi condenada pelo crime de porte ilegal de drogas para consumo pessoal, artigo 28 da Lei Antidrogas. Qual foi a pena dele? Advertência. Mas ele ficou com o nome sujo. Ele foi considerado reincidente e ele vem praticar um delito hediondo. Ele fica sujeito a essa possibilidade mais gravosa da progressão de regime. Aqui existe uma atenção especial, e eu já vou mencionar isso também, cuidando-se do seguinte: a progressão pelo saltum, per saltum, a progressão per saltum é vedada. Não é possível essa progressão pelo salto. É uma regra que existe para quem iniciou o regime fechado. Ou seja, ele deve passar de uma forma escalonada do regime fechado para o semiaberto, cumprir esse tempo no semiaberto e então ir para o regime aberto. Ou entanto, a regressão per saltum é possível. A progressão é vedada, a regressão é possível. Ou seja, se ele quebrou aqui alguma regra aplicada para ele no regime aberto, ele pode voltar direto para o fechado, mas nunca do fechado direto para o aberto. Fiz uma menção sobre um detalhe com as regras gerais da progressão de regime e por isso eu quero que você me acompanhe na tela. Com relação a isso, quero mencionar quais são os prazos referentes às pessoas que não praticaram delitos hediondos ou equiparados. A regra geral, para quem praticou crime comum, seja a pessoa primária, seja a pessoa reincidente, será como requisito objetivo o cumprimento mínimo de 1/6. Agora, para os delitos hediondos e seus equiparados, desde que o réu seja primário, deverá cumprir ao menos 2/5 da pena. E se ele for reincidente genérico em qualquer crime, mas que venha a praticar um novo crime e ele seja hediondo equiparado, deverá cumprir ao menos 3/5 em cada regime. Vem aqui para mim, vem aqui para mim. Outra observação importante a se tratar aqui é com relação ao livramento condicional. O livramento condicional é possível aos condenados de crimes hediondos e seus equiparados, desde que a pessoa seja primária e cumpra ao menos 2/3 da pena. Se for reincidente, não há possibilidade para o livramento condicional, porque pensa que o prazo, 2/3, o que sobrou para ele? Não sobra quase nada, né? Então, por isso não é possível. Mas aqui a reincidência é específica em delitos de natureza hedionda e tem uma alteração legislativa, uma atualização que pode cair na sua prova e por isso eu quero que você leia comigo aí na tela, me acompanhando. Com referência a isso, temos como o artigo 83, inciso 5 do Código Penal. Olha o que diz: cumpridos mais de 2/3 da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. E olha a menção que eu faço aqui: tráfico de pessoas. Isso é uma inovação
que veio com a Lei 13.344 de 2006, aquela que versou sobre a Lei de Migração. Além desses, e, por lógica, o terrorismo. E diz ainda o dispositivo em referência: se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. Então temos aqui 2/3, se não for reincidente específico nesses crimes aqui. Então faremos uma tabela para entender melhor. Olha só, se o agente praticar um crime comum e for primário, o prazo é 1/3, beleza? Para a concessão do livramento condicional. Se ele for uma pessoa reincidente em crime doloso, mas venha praticar um crime comum, então o prazo será de metade para o benefício do livramento condicional. Agora, se ele praticar crime hediondo, um dos seus equiparados, ou então o tráfico de pessoas, e ele for primário nesses delitos, ou então um reincidente genérico, haverá a possibilidade de receber o livramento condicional de 2/3. E olha essa menção final aqui, que poderia vir em prova, além dessa daqui. Faço um exemplo. Imagine que uma pessoa tenha sido condenada pela prática de furto e já tenha saído e está no outro ano, um ano após o cumprimento da sua pena, e agora ele vem praticar um delito hediondo. Ele será primário ou então chamado de reincidente genérico e será possível a ele o livramento condicional de 2/3, pois o furto em nenhuma modalidade é delito hediondo. Além disso, aí a referência final em se tratando de crime hediondo equiparado, tráfico de pessoas e agora reincidente específico nos crimes dessa natureza, não haverá a concessão da liberdade do livramento condicional, beleza? Vem aqui para mim, vamos falar mais alguns aspectos gerais dessa lei. Por exemplo, faço uma menção importantíssima ao artigo 3º dessa lei. Existe um dispositivo muito estranho, e pode cair na sua prova, e muitos alunos não dão atenção a isso. Eles leem o artigo 1º, 2º e não lê o restante dessa lei. Olha só, o que determina o artigo 3º? Que haverá para a União, a cargo da União, a criação de estabelecimentos prisionais, ou também chamados de estabelecimentos penais de segurança máxima. Imagine só, vem uma questão para você, Ctrl+C, Ctrl+V do artigo 3º. Só vai acertar você que está acompanhando essa aula, porque outras pessoas não estão fazendo isso. Por isso que você vai ganhar essa questão se vier na sua prova. E eu sinto que vai vir, Olha só, outra menção importante aqui. Existe um dispositivo criado nessa lei, lá no artigo 8º da Lei dos Crimes Hediondos, que faz referência à associação criminosa qualificada. Mas essa menção só existe na Lei dos Crimes Hediondos, não está no Código Penal. Se trouxer uma questão dizendo assim, de acordo com o Código Penal, esse é o cabeçalho da questão, será qualificada a associação criminosa que possuir a finalidade de se praticar delitos hediondos e seus equiparados. Errado, porque essa menção de ser qualificada não está no Código Penal e apenas na Lei dos Crimes Hediondos. Então tem que fazer referência à Lei dos Crimes Hediondos. Digo mais, se trouxer num cabeçalho de questão dizendo, de acordo com o direito penal, será qualificada a associação criminosa que for com a finalidade ou objetivo de praticar delitos hediondos e seus equiparados, essa questão se torna errada por uma seguinte menção, pois lá na Lei 11.343 de 2006, olha só, uma lei que entrou em vigor 16 anos após a publicação da Lei dos Delitos Hediondos. Ou seja, lá no artigo 35 dessa lei, existe a associação para o tráfico de drogas. E o tráfico de drogas é um delito equiparado a hediondo. Então, esse dispositivo que eu mencionei do artigo 8º, ele não será aplicado se for a associação para o tráfico de drogas,
porque se aplica a Lei 11.343 de 2006, tanto que a pena aqui é maior, beleza? Então tome cuidado com isso. Há 3 formas de colocar isso em uma prova. Outro detalhe que existe aí nessa lei é a chamada traição benéfica. Na verdade, esse é um termo criado por Damásio de Jesus. Outros doutrinadores chamam de delação premiada. Mas aqui fica muito mais didático entender dessa forma. A traição benéfica é aquela possibilidade de diminuição da pena de 1 a 2/3 para a pessoa participante ou coautor do crime de associação criminosa. Faz referência ao parágrafo único do artigo 8º dessa lei, mas a doutrina entende que, por analogia in bonam partem, em benefício do réu, seria aplicado a todo o dispositivo do artigo 288 do Código Penal. Então, deve haver o desmantelamento. Ela deve ser eficaz, deve ocorrer o desmantelamento dessa associação criminosa. Então é uma traição para os comparsas e deve ser eficaz. Existe também outro dispositivo e agora alterou o Código Penal. Então beleza, agora ficou tranquilo. A chamada delação eficaz. Quando a extorsão mediante sequestro, que é aquela prevista no artigo 159 do Código Penal, for praticada em concurso de pessoas e um dos associados, partícipes ou coautores venha a denunciar e possibilitar de forma eficaz a libertação dessa pessoa. Então a delação aqui deve ser eficaz e possibilitar o libertamento da pessoa sequestrada, o libertamento do sequestrado. Não haverá o perdão a esse meliante. Ele receberá uma diminuição da pena. Nesses 2 dispositivos haverá diminuição da pena. Temos também aqui algumas características que eu acredito ser importante você saber se de repente traz em prova. Olha só, são temas relevantes para a sua prova. Não são delitos hediondos. A associação criminosa do artigo 288, mesmo que se trate de uma hipótese que irá qualificar ela, não é hedionda. Associação criminosa não é delito hediondo, nem mesmo a organização criminosa, lá na Lei 12.850 de 2013, não é delito hediondo. A associação para o tráfico também não é delito hediondo. Ele não é mesmo, né? Nem mesmo equiparado a hediondo. Também o tráfico privilegiado não é equiparado a hediondo. Todas as suas formas, ou seja, os parágrafos 2º, 3º e 4º do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, a Lei Antidrogas. Todos esses dispositivos aqui, eles não são equiparados a hediondo. Será equiparado a hediondo o tráfico de drogas previsto no caput e parágrafo 1º do artigo 33. Beleza? Agora, olha esse detalhe aqui. São hediondos. Isso daqui é uma implicação sistemática. A associação e a incitação ao genocídio. Ou seja, a associação para a prática de genocídio é hedionda. E a incitação para as pessoas publicamente para a prática de genocídio é hediondo. E o porquê disso? Lá no parágrafo único do artigo 1º da lei em referência, determina que serão hediondos os artigos 1º, 2º e 3º da lei do genocídio. Então a pessoa precisa entrar lá e ler isso daqui, que poderia vir uma prova. Então a associação para o genocídio é delito hediondo e a sua incitação também. Beleza? Vamos fazer algumas questões me acompanhando aí na tela. Primeira questão, CESP 2011, por incompatibilidade axiológica e por falta de previsão legal, o homicídio qualificado privilegiado não integra o rol dos denominados crimes hediondos. Questão correta. Fiz uma menção que somente os delitos previstos no artigo 1º caput e também aqueles que estão no parágrafo único da lei dos crimes hediondos, no artigo 1º, no caput
no inciso 1, faz menção apenas e exclusivamente ao homicídio qualificado e aquele praticado por grupo de extermínio. Portanto, não faz menção esse dispositivo, a forma qualificada privilegiada. É só qualificado, beleza? Próxima questão. CESP 2016. Julgue o item segundo o entendimento do STJ. No que diz respeito à progressão de regime prisional de condenado por crime hediondo cometido antes ou depois da vigência da Lei 11.464 de 2007, é necessária a observância, além de outros requisitos, do cumprimento de 2/5 da pena ser primário e 3/5 ser reincidente para obtenção do benefício. Aqui um detalhe importante, essa questão está errada. Porque estamos falando dessa lei. A Lei 11.464 foi aquela que alterou o artigo 2º da Lei dos Delitos Hediondos. Com essa lei, que é a Lei 11.464, que trouxe a possibilidade da progressão do regime. Então, em se tratando de momento anterior para quem praticou delito hediondo antes da vigência dessa lei, continua aplicando a regra geral de 1/6, mesmo que reincidente. Por isso essa questão está errada. Só terá validade sobre 2/5 da pena ser primário e 3/5 da pena ser reincidente depois da vigência dessa lei. O único erro da questão é esse antes. Olha só como a banca é maldosa. CESP tornou a questão errada por causa desse antes. Muito cuidado com isso. Vamos fazer outra questão. CESP 2017. O crime de associação para o tráfico é hediondo? Errado. Já está errado aqui, Não precisa nem continuar a questão. Falei que o tráfico de drogas era equiparado. Já está errado aqui com essa menção. E ainda falei que a associação para o tráfico não possui natureza hedionda, nem equiparado é, de acordo com o STF e também o STJ, que anulou sua súmula que fazia referência a outras observações também para o tráfico privilegiado e também fez menção à associação para o tráfico. Próxima questão. VUNESP 2015. A Lei número 8.072 de 90, crimes hediondos, tem como fundamento o artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal e tem no seu artigo 1º os crimes considerados hediondos pelo legislador. Beleza, até aí está correto, né? E o rol é exemplificativo? Errado. O rol é taxativo. Errado, é taxativo. E faremos aí nossa última questão. IBAD 2017, no que concerne a lei que trata dos crimes hediondos, Lei número 8.072 de 90 e suas alterações, assinale a alternativa correta. Letra A. A progressão de regime, no caso dos condenados por crimes hediondos, dar-se-á após o cumprimento de 3/5 da pena. Se o apenado for primário, errado, né? Será 2/5 nesse caso. Letra B. O crime de homicídio qualificado previsto no Código Penal Militar é considerado hediondo? Errado. Eu fiz menção que está apenas no Código Penal. Código Penal que eu menciono, aquele normal que nós estudamos, e não o CPM. Não há nenhum delito no Código Penal Militar que é hediondo. Letra C. O fato de o crime ser considerado hediondo por si só não impede a concessão da liberdade provisória, de acordo com o entendimento dos tribunais superiores. Correto. Não só pelo entendimento deles, mas também a lei faz menção a isso.
lá no parágrafo 3º do artigo 2º da lei em referência. Vamos ver as outras alternativas. Letra D. O sistema adotado pela legislação brasileira para rotular uma conduta como hediondo é o sistema misto? Errado. É o legal. Letra E. Dentre os crimes equiparados aos hediondos estão tortura, tráfico ilícito de drogas e racismo. Errado nesse último, né? Deveria dizer aqui o terrorismo. Beleza? Vem aqui para mim, moço. Tranquilão? Sossegado? Passamos aí uma aula interessante, uma aula com vários aspectos processuais da lei dos crimes hediondos e outros temas relevantes. Espero que você tenha bastante conhecimento. Se você tiver alguma dúvida, reveja essa aula e leia seu material didático, que ele está bem completo. Valeu, até a próxima. Tamo junto!